Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Que alegria estar de novo aqui com vocês. Pena que seja por esse vídeo, que eu estou morrendo de vontade de ver a carinha de vocês. Mas enquanto a gente espera, vamos fazendo dessa maneira, né? Estou muito feliz de ter conversado com vários de vocês e vocês me darem notícias boas de que vocês estão enfrentando bem. E fiquei feliz de saber um pouquinho a história de vida de vocês, quem tem filho, quem está na chácara, quem está na praia. Foi muito gostoso, muito bacana assim estar mais pertinho de vocês, conhecendo um pouco melhor vocês. Para a aula de hoje, vai ser um desafio assim para mim. Eu conversei com várias de vocês e vocês me sugeriram pelo menos umas 3 pessoas para que eu pudesse falar um pouquinho sobre esperança. De verdade, eu nunca escrevi sobre isso, ou nunca preparei nenhuma aula sobre isso, então foi uma coisa diferente para mim. Então, eu vou compartilhar com vocês um pouco o que eu penso sobre isso. Vocês sabem que eu gosto de vários autores, e aí várias biografias. Então, eu vou contar um pouquinho o que eu pesquisei, daquilo que eu penso sobre isso, um pouco da minha experiência sobre essa vivência de esperança, um pouco que fala a filosofia, a psicologia, a teologia, são ciências, são áreas da humanidades, né, que de alguma forma trabalham com esse tema. Então, é uma conversa, então não tem nenhuma, são pontos assim que eu joguei para a gente poder refletir nesse momento que muitas vezes nos falta assim essa esperança, né? E a gente entendendo ou ficando mais próximo desse sentimento, dessa emoção, a gente talvez possa lidar melhor com isso, tá bom? Então vamos lá ao desafio de hoje. Vou apresentar algumas coisas para vocês. Obrigada por enquanto. Bom, então, sempre gosto assim, acho que eu estou copiando do Mário Sérgio Cortella, que ele que gosta de sempre começar as palestras dele, as explicações dele, tentando explicar o conceito da palavra, a etiologia da palavra, né? E acho bem bacana, bem interessante esse jeito de começar, então eu estou copiando dele. Então, quando a gente fala de esperança, a gente fala de uma palavra do latim, spes, que significa confiança em algo positivo. Então, quando a gente vai falar de esperança, a gente vai falar de confiança, de fé, são termos assim meio correlatos, né? Aí eu procurei um autor bem bacana que fala que esperança é uma paciência inquieta, é um silêncio. É lindo isso, porque é quase de uma forma poética, né? Que seria a esperança para a gente, né? E se a gente consegue entender essa paciência inquieta, então parece contraditório, né? Como que a gente pode ter paciência se a gente está aflito, inquieto? E a esperança pode ser mesmo uma paciência inquieta. E a gente sabe disso porque a gente experimenta essa paciência inquieta, né, dentro de nós. Aí no finzinho a gente vai poder explorar um pouquinho mais isso. E aí ele vai falar que a esperança também é quase um silêncio, né? É como a gente tivesse que fazer uma pausa, respirar e tentar
se lançar em alguma aventura, em alguma coisa que a gente não sabe o que é. Então, quando a gente pensa em esperança, vejam a grandiosidade que é essa emoção, esse sentimento, e como a gente acessa ele muitas vezes na nossa vida, e outras vezes parece que ela nos escapa, né? Mas que a gente possa entender o que é essa esperança, ela incorporar na nossa vida, fazer parte do nosso cotidiano, né? Então, esse é o comecinho da nossa aventura, vamos dizer, para pensar um pouquinho sobre essa temática, né? Perdão. Aí eu coloquei, não sei nem se esse jeito é o melhor, mas assim, dois tipos de esperança, né? E existe uma certa esperança que a gente vê no cotidiano, que é uma esperança, talvez, de pessoas um pouco mais ingênuas, inocentes, que negam a realidade, que não estão entrando em contato com aquele conflito, com aquela experiência. Então, parece que é uma esperança vazia, de quem só fica esperando alguma coisa, mas não tem muita consistência. E é uma esperança, então, carregada de passividade. Então, é uma esperança que é mais sofrida, né? Porque é uma esperança desesperançada, né? Como se a pessoa não enxergasse perspectiva, mas ela se diz com esperança, sem sem nenhuma seiva vital, assim, de que ela acredita mesmo nisso. E a esperança que a gente gostaria de ter, ou luta para ter, é a esperança que envolve vontade, motivação, perseverança, é aquela esperança carregada de movimento, carregada de vida. Então, até quando a gente fala nisso, a gente fica até arrepiada, porque a gente quer viver essa esperança de ter vontade, motivação, acreditar, confiar, né? Então, a gente vai lutar por essa segunda esperança, vamos dizer assim, né? Aí eu copiei de Mário Sérgio Cortella, que diz lindamente num dos vídeos, vocês provavelmente, vários de vocês já devem ter ouvido, né? Que ele diz assim: a coisa mais importante na vida, quando não temos nenhuma outra coisa, é a esperança. Mas tem que ser esperança do verbo esperançar, que significa ir atrás, buscar, não desistir. E não a esperança do verbo esperar. Essa não é esperança, e sim espera. Então, é um pouco complementando aquele outro anterior. Se é só fica esperando o emprego chegar, esperando um amor chegar, esperando que tal situação resolva tal, e se essa esperança é só uma espera passiva, ela não tem fundamento nenhum, ela não tem essa seiva da vida que nos leva a buscar coisas novas. Então, a esperança que a gente quer é essa esperança do verbo esperançar, que a gente quer ir atrás, buscar, não desistir, lutar, perseverar. Então, é essa esperança que nós temos que perseguir, né? Então, é bem importante essa diferenciação. Às vezes a gente está desanimado, a gente está num compasso só de espera. E aí a gente lembrar que a gente tem potência para sair dessa espera e esperançar, ir atrás daquilo que a gente sonha, acredita, deseja, né? Então, fazer sempre essa diferença na nossa vida. Aí eu peguei alguns autores que eu não conheço em profundidade, conheço pouca coisa, conheço um pouco por conta do meu filho mais velho, que algumas pessoas que já são minhas alunas
conhece que eu falo dele. Meu filho mais velho é um jornalista e um filósofo, professor de filosofia da Universidade de Goiânia. Então, ele me fala dos filósofos, ele me conta algumas coisas e eu não sei praticamente nada. Ele é expert, ele é mestre, ele está fazendo doutorado, mas eu roubo um pouco do conhecimento dele. Mas eu sou principiante da principiante, então eu coloquei só algumas coisas para a gente talvez instigar, se alguém tiver curiosidade, vontade. É sempre interessante conhecer grandes nomes, grandes pessoas, né? A gente pode servir de inspiração. Então, eu peguei esse filósofo Ernest Bloch, que nasceu em 1885, e ele é considerado o filósofo da utopia e da esperança. Então, eu até quero pesquisar mais sobre ele. Aí eu peguei das falas dele, que ele diz o seguinte: a ausência de algo não significa a sua inexistência, mas sim uma possibilidade do que pode vir a ser. Então, ele fala, devemos passar do não acredito, não consigo, não posso, para o ainda não consigo, ainda não estou preparado, ainda estou o ainda não é no sentido de que eu estou em processo, eu estou construindo o que eu quero, eu estou caminhando, né? E acho interessante que ele coloca muito essa ideia de que quando a gente está ausente de alguma coisa, não significa que ela não existe, mas que ela está lá no fundinho, vamos dizer assim, como uma possibilidade que só está esperando algum movimento nosso para sair dessa inexistência e vir à tona, né? Mas e ele coloca então, mas sim uma possibilidade do que pode vir a ser. Então, acho que isso é bem importante para nós, a gente pensar que tudo que está ausente, ele só está ausente talvez porque a gente não está enxergando, mas que ela existe como potência, né? Existe como possibilidade de vir a se tornar. Então, isso parece assim um pouco teórico, mas cada um de vocês pode olhar para a vida de vocês e reconhecer isso, que às vezes não acreditava numa coisa ou achava que aquilo estava muito distante e conseguiu enxergar que dentro de uma situação as possibilidades apareceram, né? Então, isso é bem importante na caminhada de cada um de nós, que a gente possa enxergar que existem muitas possibilidades e muitas saídas, mesmo quando a gente acha que não tem saída para nada, tá? Eu, fazendo essas reflexões, eu me lembrei de um paciente meu, hoje ele já é falecido, era um senhor de 70 e poucos anos, e quando ele me procurou, ele se descreveu para mim, as primeiras sessões, como um homem muito violento. Ele tinha agredido durante muitos anos a esposa. Ele era um homem muito violento com os filhos, e os filhos eram adultos. Ele tinha grandes problemas com os filhos, ele falava coisas horríveis para os filhos, tipo, você não vale feijão que come, coisas assim que eu não sei nem reproduzir, porque me chocava as barbaridades que ele falava para os seus filhos. E ele me contando isso. E ele me contando que ele estava jogando a última cartada na vida dele, porque ele achava que ele não tinha salvação nenhuma. E que insistentemente na terapia ele perguntava para mim se
que eu era quase, entre aspas, uma trouxa, né? Ele não usava essa expressão, uma boba, uma bobinha, né? Porque parece que só eu estava acreditando que ele poderia vir a ser uma outra pessoa. E ele fazia provocações tal, no sentido de falar: você está achando que eu sou uma boa pessoa, mas eu não sou. E eu não dava trela muito para ele. No fim, a gente fez um longo trabalho de terapia e ele veio depois de alguns meses e ele falou para mim: doutora, eu sinto que eu me curei. E aí eu falei: por quê? Aí ele falou: deixa eu mostrar uma mensagem no celular. Meu filho escreve assim: pai, estou aqui na Aparecida do Norte passeando. E ele pensou: nossa, antigamente eu iria dizer para o meu filho: reze bastante, porque sua alma está no inferno, coisas assim horríveis. E aí ele pensou que ele jamais conseguiria falar isso e que ele não tinha mais desejo nenhum de ser uma pessoa do mal, uma pessoa maldosa, cruel, e que ele escreveu para o filho: aproveite a sua viagem, fique com Deus, Deus te acompanhe, uma coisa assim, e eu estou sempre com você. E ele chorava muito. E ele falou: doutora, hoje vai ser minha última sessão, porque eu duvidei que eu pudesse me curar e eu me curei. Então, foi uma experiência linda com essa pessoa. E essa experiência eu já tive outras também. E que a gente nunca duvide de que das possibilidades que um ser humano possa vir a ser, né? Essa esperança de que a pessoa possa vir a ser transformado ou mudado, né? Aí eu peguei um outro filósofo, que talvez é o filósofo que mais se aproxime dos ensinamentos do cristianismo, né? Eu, como cristã, gosto de entender assim muito dessa questão da filosofia, da, da teologia, então pode ser que eu canse um pouco vocês falando sobre isso, mas é aquilo que eu gosto, que eu acredito e acho que são coisas bacanas, que acrescenta bastante. Então, ele diz assim, que a vida só pode ser compreendida olhando-se para o passado, mas ela só pode ser vivida olhando para o futuro. Então, aqui dá uma dimensão de tempo, né? É como se a gente tivesse que olhar para o passado, não no sentido de olhar para o passado e se refugiar no passado, mas olhar para o passado para a gente compreender a nossa história de vida, ressignificar um pouco esse passado e viver o presente, que é a única coisa que nós temos, mas a gente sonhar ou esperançar ou a gente olhar para o futuro, ter desejo de construir coisas no futuro. Então, a esperança, ela é uma emoção, um sentimento que nos aponta para o futuro, dá uma vontade de querer fazer coisas, de aprender coisas, de ser uma pessoa melhor, de construir alguma coisa. Então, quando a gente faz o nosso projeto de vida, vários professores falam disso, ou a gente já falou muito sobre isso, que a gente tem que desenhar o nosso projeto de vida. Então, tem aquelas vivências que a gente faz, como você quer estar daqui um ano, como você projeta estar daqui 3 anos, como você quer construir, né? Então, a gente projetando o nosso futuro, ele é um futuro carregado de esperança,
né? Então, quando a gente manda mensagem, a gente fala: ah, eu tô louca para ver meu neto, eu tô louca para viajar, para ver meu filho, ah, eu tô louca para tomar um cafezinho com não sei quem, né? Então, a gente está projetando um futuro que vai chegar logo. E então, isso nos anima, isso é esperança de que, e confiança de que isso vai acontecer. E nós vamos vivenciar isso. E, por enquanto, isso nos está sendo negado, mas é só por enquanto. E a gente aguente um pouco essa frustração de por enquanto, porque a gente tem esperança de que a gente vai realizar aquilo que a gente está planejando, né? Pode ser coisa pequena, ah, eu quero ir para a praia, ah, eu faço caminhada com meu marido e falo, o que você quer? Ah, eu queria agora tomar uma cerveja na beira da praia. E você? Ah, eu queria agora, sei lá, tomar um café na reserva cultural e ver um filme. Aí cada dia a gente fica inventando assim, sonhando, rindo, brincando, carregado de esperança, tá? Aí, alguns estudos psicológicos, eu já falei um pouco disso na aula, mas a gente vai explorar depois isso. Tem uma linha da psicologia que é muito bacana, que é a psicologia positiva. E ela estuda muito o fenômeno da esperança e estuda muito a busca da felicidade. Então, quando a gente for trabalhar o que é felicidade, como a gente desenhar a felicidade, tudo, vai usar muitos conhecimentos da psicologia positiva, tá? E é bem bacana, é bem acessível, as pessoas podem ler, aí depois eu passo para vocês coisas da psicologia positiva que eu acredito que vocês vão gostar bastante, tá? E ela aponta, assim, a grosso modo, eu coloquei 3 elementos que vão ser bem importantes para a gente desenvolver a esperança. Ele vai dizer que a gente precisa estabelecer algumas metas, né? Então, isso parece do senso comum. Aí, qualquer blogueira, influenciador ou autoajuda também vai dizer isso. Não tem importância, todo mundo pode dizer essas coisas e isso é verdade. E vamos estabelecer algumas metas. O que eu quero para mim, o que eu quero conquistar materialmente, espiritualmente, o que eu quero mudar no meu jeito de ser, na minha personalidade. Eu quero aprender a costurar daqui 6 meses, eu quero aprender, sei lá, alguma coisa. Então, a gente estabelecer e escrever essas metas. Depois, estabelecer quais os caminhos ou rotas que eu vou percorrer para estabelecer essas metas. Eu vou por onde, eu vou me inscrever em que lugar, eu vou fazer parte de algum grupo, eu quero aprender sobre tal assunto. Então, traçar metas e rotas, né? Como um viajante. O viajante, eu quero ir para tal lugar, eu vou pegar tal estrada, esse caminho, eu vou parar em tal lugar, tal. Ter como uma bússola, né? E depois a psicologia positiva tem vários dinâmicas, vários exercícios para a gente desenvolver a nossa motivação. Porque às vezes no meio do caminho a gente tem vontade, estabeleceu a meta, os caminhos. Mas no dia a dia a motivação nos falta. Quando aquele caminho é arenoso, difícil, não é como a gente planejou, tem os percalços do caminho, a motivação, ou a esperança, ou o cansaço, ou a irritação nos pega no meio do caminho. Então, tem vários exercícios que a gente já pode ir fazendo como prevenção para desenvolver a motivação. Não é que nunca a gente vai desanimar,
mas a gente pode criar uma musculatura, vamos dizer, espiritual e psicológica um pouco mais resistente, um pouco mais forte para enfrentar os trancos aí da vida, tá? Aí um outro psicólogo também dessa linha positiva, ele criou uma escala da esperança. Esse é mais complexo e a gente pode ver isso depois. Essa escala da esperança, ela tem 14 passos. E cada passo ele vai ensinando como a gente desenvolver, né, essa esperança. Então, estudou sobre isso, como ajudar as pessoas a fazer essa escalada para a gente adquirir a esperança, né? Porque às vezes a gente pensa que a esperança vem assim do nada. Ela vem de vários elementos. Nós vamos falar da parte teológica, mas ela vem também de uma construção. A gente tem que construir o que a gente deseja, o que a gente quer. Então, por isso que os estudos da psicologia têm instrumentos para ajudar a gente a fazer essa travessia. Então, a gente pode explorar isso depois com mais calma, tá? E as pesquisas, então, é quase evidente, mas é importante a gente sempre relembrar que as pesquisas apontam que pessoas esperançosas têm mais autoestima, cuidam melhor do seu corpo, da sua saúde, têm mais tolerância à dor, apontam também melhora no sistema imunológico e hormonal e melhor habilidade adaptativa para resolver problemas. Então, quanto mais a gente desenvolver a fé, a esperança, o afeto, a nossa capacidade de lidar com adaptação, com frustração, todos os estudos vão mostrar que modificando o nosso psique, modificando o nosso estado emocional, a gente vai melhorar a nossa condição física e mental de uma forma melhor e mais harmônica. Então, isso todo mundo já vê na televisão, a gente acompanha várias pesquisas, mas é sempre importante a gente lembrar que as pessoas saudáveis ou que enfrentam melhor as coisas não saiu de graça. Foi um investimento que cada um de nós fez nessa caminhada para buscar uma boa saúde mental, uma boa saúde espiritual. Então, esse é bem importante. Aqui eu coloquei só já falei um pouquinho disso, que a esperança é uma habilidade que a gente pode adquirir, né? Então, eu não tenho esperança, eu não tenho, mas a gente pode adquirir qualquer coisa, né? Eu não tenho paciência, a gente pode fazer exercícios tal. Eu tenho muita impulsividade, eu tenho muita raiva, como esse meu paciente tinha muita raiva. Eu tenho muito medo, eu tenho muito. Por que que a gente acha que isso não tem saída, não tem solução? A gente tem solução, a gente tem instrumentos, habilidades e a gente pode usar todo o conhecimento e tem vários jeitos de fazer para que a gente adquira uma melhor qualidade de vida. Tem toda a ciência psicológica, tem toda a medicina alternativa, cheio de instrumentos maravilhosos de acupuntura, de reiki, dos florais, do Ho'oponopono, está cheio de alternativas que podem ser complementares, que a gente possa estar usando para melhorar a nossa qualidade de esperança, de afeto. Então, não tem desculpa. Tudo é possível a gente melhorar e tudo é possível a gente adquirir isso. Basta a gente
se ligar na fonte. A gente é como um celular que está descarregado, a gente tem que ligar a bateria. E a bateria é tudo. É a nossa vida espiritual, é a nossa leitura, é a nossa vontade de estudar, de conhecer, de expandir a nossa consciência. Tudo vai nos abastecer para que a gente consiga adquirir isso. Então, vocês estão vendo que a esperança vai dar bastante trabalho, porque é esperançar, é ir atrás, buscar. Então, ela é cheia de energia, cheia de vitalidade. A gente agarra ela e não deixa ela escapar de jeito nenhum, tá? Agora, um pouco da dimensão teológica, né? Então, quem é cristão vai concordar comigo. Para os não cristãos, sobre outras experiências. Mas eu vou falar da experiência, então, como cristã. Para os cristãos, a esperança é bíblica. Eu coloquei só um trechinho aqui. Nos faz confiar, acreditar que o mesmo Deus que caminhou no deserto e esteve com Jesus em sua morte e ressurreição, também caminha conosco, consolando-nos e dando apoio nos momentos difíceis. Nós estamos no deserto, e se a gente não entender essa experiência, que está muito bem escrita e muito bem vivida, a gente não vai entender essa esperança em Deus, a esperança de que a gente tem um consolador. Então, para os cristãos, isso é muito claro e muito presente. E cada vez mais a gente vai desenvolver essa nossa fé, essa nossa crença e essa nossa experiência, que nem eu falei no outro vídeo, que a gente possa chamar de Abá, meu paizinho, que eu confio, eu acredito, eu tenho fé que você está comigo nesse deserto. E a gente vai chegar em algum lugar. Isso é maravilhoso. Para quem crê, é de arrepiar, né? Então, eu nem vou falar muito sobre isso. Eu não sou pastora, não sou madre, mas eu amo falar de esperança bíblica e eu amo as minhas experiências que eu tenho com Deus no meu caminho e tantas coisas que do deserto, vários desertos que eu atravessei, eu cheguei lá. Então, eu tenho infinitos casos para contar de tantas coisas boas que eu recebi e recebo todo dia. Então, eu sou uma apaixonada, então eu não posso me empolgar muito, tá? A palavra esperança é usada mais de 100 vezes na Bíblia. Então, o cristão, se estiver muito desesperançado, tem que se recolher em silêncio tudo e buscar ajuda de outros amigos cristãos, buscar ajuda de outras pessoas que ajudem você a restabelecer um pouco a sua fé. Porque a gente precisa fazer isso todo dia, né? Volta e meia, a nossa bateria descarrega. E a gente sabe onde buscar essa força que vai carregar a nossa bateria, né? E essa esperança, então, nós desenvolvemos nessa relação de intimidade com Deus. Que nem eu coloquei lá no outro, quando a gente falou de espiritualidade e saúde mental. A gente precisa ser íntimo de Deus. Íntimo, íntimo, assim, de ficar surpresa com as coisas que Deus apronta para a gente. Que fala, nossa, da onde veio isso?
Então, eu pensando nessa reflexão, eu lembrei uma vez que eu estava no deserto, muito triste, porque eu estava sem trabalho e eu estava desalentada, vamos dizer assim. E eu fui viajar de férias, eram as férias, e eu estava no avião, indo para Porto Seguro, eu escutei uma voz, e era uma voz, nossa, bateu no meu coração uma voz muito familiar. E eu fiquei com aquela voz dentro de mim, uma pessoa falando no avião, acho que próximo ao banco. E aí eu fomos pro hotel, tudo, e passou um dia, passou 2 dias, e eu estava andando na praia e veio uma pessoa, eu estava andando com meu marido, veio uma pessoa com um moço também. E essa pessoa passou perto de mim e fez assim: Oi, Mara. E aí, a hora que ela falou, Oi, Mara, eu falei, nossa, é aquela voz que eu ouvi no avião. Falei, nossa, tá bem esquisito. E tá bem estranho, né? Por isso que eu tô falando que Deus tem os enigmas dele. E aí ela apresentando e tal, de onde a gente conhecia, bom, a gente era amiga de ginásio e por coincidência ela era uma psicóloga e ela falou o que eu estava fazendo. Aí eu falei para ela que eu estava triste, que eu estava buscando trabalho, que eu tinha saído do meu trabalho e tal, rapidinho contando para ela. Ela disse assim: você não está mais sem trabalho. Eu estava procurando você e nós vamos fazer um trabalho juntas. E assim foi. E aí a gente fez trabalhos lindos no consultório dela e eu fico arrepiada com essa experiência. E aí eu fico assim impactada como o jeito que Deus trabalha na nossa vida de um jeito completamente maluco, vamos dizer a palavra, né? Se pode dizer assim. Do nada você está num lugar, você ouve vozes, e do nada você está na praia, do nada ela estava no mesmo hotel que eu estava, e do nada, tudo do nada, entre aspas, é promovido um encontro. E eu tenho muitos encontros desse, então, por isso que eu sou uma testemunha de que isso é muito verdadeiro. Tá? Então, a esperança para os cristãos é saber também que a gente vai ter dor, sofrimento, solidão, mas que mesmo assim é possível seguir adiante. Né? A gente reconhecer isso e entender essa experiência e nunca se sentir sozinha, né? Eu falei com uma de vocês, ela é evangélica, conversando com ela essa semana, e eu falei assim, então, para nós católicos, que eu sou católica, a gente tem uma musiquinha que todos católicos conhecem, né? Que é segura na mão de Deus e vai. Então, você vai segurar na mão de Deus, mas Ele vai estar com você na dor, no sofrimento, na solidão. E aí eu contei para ela isso, a gente conversando, né? E então é isso, a gente está junto. Tem um texto lindo de um teólogo que descreve quando Deus chora e ele prova que Deus também chora. Então é lindo. Então a gente chora nos braços de Deus e vamos seguindo avante, tá? A esperança, então, para os cristãos não deve ser uma esperança estéril, senão seria apenas uma ilusão ou uma fantasia. A gente acreditar em alguma coisa e ser meramente uma fantasia. Para os que não são cristãos, as pessoas falam, você fica conversando com seu amigo imaginário como se fosse uma fantasia. Para os cristãos não pode ser nesse sentido, tem que ser uma fé viva. Tá? Então, agora a esperança, vamos colocar a esperança no divã.
Então, a esperança do ponto de vista da psicologia, né? Então, olha que bacana para a gente entender isso. A esperança, ela é prima irmã do medo. Então, toda esperança está embutido um medo. Aí vocês vão falar, nossa, mas que esquisito. Se a gente tem esperança, a gente não pode ter medo, senão não teria esperança. Só que não é verdade. Então, vamos ver. Quando esperamos algo, a gente tem uma pitada de medo. A gente fala assim, será que vai acontecer? E se não acontecer? Então, a gente tem a esperança, mas ela tem uma pitada de incerteza e dúvida. E isso a gente às vezes não entende, mas a gente vive na nossa vida isso. A gente tem essa esperança com um fundinho de medo. E isso não quer dizer nada, isso não quer dizer falta de caráter, o homem sem fé, é porque a esperança é assim mesmo, é o DNA, vamos dizer, dela. Se a gente tivesse a certeza absoluta das coisas, não haveria mais esperança. Então, seria certeza. A esperança, então, tem essa pitadinha, como se fosse uma adrenalina do medo, tá? Então, olha que interessante. Não há esperança sem medo, nem medo sem esperança. Então, quando a gente tem esperança, a gente tem uma expectativa de que o bem futuro ocorra, que a gente quer o bem, que o futuro ocorra bem. Mas existe um medo também, um medinho, vamos dizer assim, de que ele não venha. Então, você vê na nossa experiência de vida, a gente fala assim, eu não posso nem pensar, se melhorar estraga. Então, a gente tem medo que aquela coisa tão boa possa vir a ser estragada. Então, a gente, eu não vou contar para ninguém pôr um olho gordo. Ou a gente bate na madeira e fala, espero que aconteça, que nada de mal aconteça. A gente tem uma certa superstição. Isso quer dizer, comprovando na nossa vida prática, é isso que a gente está falando. Que a esperança é uma expectativa, então, que o bem ocorra, mas existe um medinho, um medo de que ele não venha. E o medo é uma expectativa que o mal futuro possa ocorrer. Mas a gente tem esperança de que esse mal não venha. Veja que interessante, parece uma coisa paradoxal. Então, quando a gente tem medo de que não vá dar certo, eu tenho medo de que meu filho não arrume trabalho. Mas eu tenho dentro do medo, eu tenho esperança que aquele mal que eu estou imaginando não ocorra. Então, para a gente entender que a esperança e o medo estão casados ali. E se a gente compreender isso, a gente não se assusta com a nossa emoção, porque senão a gente assusta, fala, eu estou desanimada, estou sem fé, eu não tenho medo, eu não reajo, tal. Se a gente entender essa dinâmica e o que acontece na vida da gente, a gente se acalma, que isso é uma experiência humana, e isso não tem problema nenhum. E a gente vai trabalhar em cima disso, dessa incerteza, desse medinho, dessa confiança. A gente vai sempre estar assim, o tempo todo. E a gente não precisa se apegar que está no momento de medo, achando que você não é uma boa pessoa. Ou o que é muito comum que eu escuto de paciente, principalmente paciente depressivo, ele está doente, é uma doença, ele está com um desequilíbrio na bioquímica cerebral, que compromete, então, a motivação, que compromete esse desejo de viver. Então, por isso que está depressivo.
mas essa pessoa não precisa se sentir entristecida como se ela tivesse perdido a esperança ou não tenho confiança, senão ela já se cobra uma ideia que é equivocada. Ela está passando por um processo, uma patologia, e ela está vivenciando isso, mas ela é uma boa pessoa, ela tem fé, ela é confiante, mas por hora, por esse desequilíbrio que vai ser tratado, ela vai recuperar devagarinho esse desejo de viver, essa vontade de viver. Então, também sempre precisa tomar cuidado da gente não fazer uma avaliação negativa sobre a gente mesmo, tá? Então, só para finalizar, acho que terminou, eu vou passar para vocês uma poesia sobre esperança, vocês acho que vão reconhecer, eu acho que vocês gostam também dessa pessoa que vocês vão ver, e acho que para despedir de uma forma delicada, de uma forma simples, que esse poeta fala de uma simplicidade, mas com uma graça. E então, para a gente se despedir de um jeito leve, de um jeito esperançoso, de um jeito que a gente busque suporte umas com as outras, como a gente está fazendo, né? Que a gente dê suporte e colo e ombro para cada um que precisa da nossa ajuda, e criando essa fraternidade, isso vai dando bastante força. E então eu me despeço de vocês hoje agradecendo, muita gratidão pela paciência de vocês ouvirem as nossas reflexões, a minha reflexão. E vamos a outra semana também falar de outros temas que eu acho que possa ser bacana. E boas 2 semanas até encontrar com vocês oficialmente aqui. Boa quinzena, então, cheia, cheia, cheia de esperança.